Muito bem, pessoal. Nós vamos agora a mais um tópico de geometria plana, que no caso de hoje vai ser relações entre os ângulos de um triângulo. Bem, ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, utilização de uma aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, ângulos no triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo, os vértices são representados por letras maiúsculas, A, B e C. Os ângulos internos e externos recebem a mesma letra que o vértice. Então, ângulo A, com acento circunflexo, B e C. Esses três ângulos com acento circunflexo são ângulos internos. Agora eu vou traçar uma paralela ao lado AB. Uma reta R. Essas retas são paralelas. O lado AB, né, a reta que contém o lado AB, e essa reta R que está passando pelo vértice C. Bom, ali nós temos um ângulo alterno interno, e essa medida desse ângulo azul também é A. É igualzinho à medida do ângulo interno A do triângulo ABC. Bom, agora, nós temos uma reta S obtida como suporte do lado BC. Bom, se você olhar as retas R e a reta que contém o lado AB, você também vai ver que os ângulos B, interno do triângulo, e aquele ângulo B que está ali, que são roxos, também tem a mesma medida. Então, aqui ficou fácil você olhar para a figura em torno do vértice C e perceber que a soma do ângulo A, o ângulo B e o ângulo C somados vão dar o quê? 180 graus. É o que a gente chama de lei angular de Thales. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso se deve a Tales de Mileto, que viveu de 624 a.C. a 548 a.C., segundo os registros históricos. Tá? Outra forma de ver. Nós temos um triângulo, desenha-se um corte com a caneta, e eu corto com a tesoura. Recompondo a figura, nós vamos ter três ângulos internos aí somando o quê? Visivelmente 180 graus. É uma maneira um pouco mais lúdica de mostrar a lei angular de Thales. Tá? Então, nos triângulos é norma que os vértices são letras maiúsculas. Os ângulos internos e externos recebem a mesma letra que o vértice. Os primeiros com acento circunflexo, os ângulos internos. E os segundos com notação linha. Então, temos ali os ângulos internos e agora os ângulos externos. Você vai prolongar cada lado. Apenas para um lado, tá? Pode ser tudo para a direita ou tudo para a esquerda. Então, agora nós temos os ângulos externos em amarelo. A linha B' e C'. Ok? Muito bem, qualquer que seja a figura, observe que os ângulos interno e externo referentes ao mesmo vértice são suplementares. Então, A mais A' é 180 graus. B mais B' é 180 graus. E C mais C' é 180 graus também, conforme você pode ver pela figura. Agora eu vou somar as três equações. Então, nós vamos obter o seguinte. A mais B mais C, que são é a soma dos ângulos internos, mais A' mais B' mais C', que é a soma dos ângulos externos, igual a 180 três vezes. Ora, A mais B mais C é a soma dos ângulos internos, é a lei angular de Thales. Então, tem que dar 180 graus. Eu concluo, então, que o A mais B mais C, a linha mais B' mais C', né, vai dar o quê? 540 menos 180 graus, 360 graus. Então, nós temos que a soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre igual a 360 graus. Muito bem. Então, exemplo 1. Na figura abaixo, temos um triângulo ABC, onde as medidas dos ângulos estão expressas em função de x. Faça o que se pede. Qual é o maior lado do triângulo? Obtenha a medida do maior ângulo externo. Bom,
O triângulo tem ângulos internos 5x mais 20 graus, 3x mais 40 graus e 2x mais 60 graus. Vejamos. A soma dos três ângulos vai ter que dar 180 graus. Então, 5x mais 20 graus, mais 3x mais 40 graus, mais 2x mais 60 graus, igual a 180 graus. Então, nós vamos ter que 10x mais 120 graus é igual a 180 graus. E terminando de resolver essa equaçãozinha do primeiro grau bem simples, o 10x vai ser 60 graus e, portanto, o x vai dar 6 graus. Bom, o que temos que fazer agora? Vamos achar a medida de cada ângulo interno, o A, o B e o C. Como? Substituindo o valor de x igual a 6 graus, que nós acabamos de obter, em cada expressão do A, do B e do C. Então, 5 vezes os 6 graus mais 20 graus vai dar 50 graus para a medida do ângulo A. 3 vezes os 6 graus mais 40 graus vai dar 58 graus, que é a medida do ângulo B. E 2 vezes 6 graus mais 60 graus vai dar 72 graus. Então, os ângulos internos desse triângulo são iguais a 50 graus, 58 graus e 72 graus. Bom, é claro que o maior lado é o que está oposto ao maior ângulo interno. Então, se o maior ângulo interno é C, então o maior lado é o lado AB. Agora, o maior ângulo externo é adjacente com o menor ângulo interno. Então, veja o seguinte. Se o ângulo A mede 50 graus, o B mede 58 graus e o ângulo C mede 72 graus, você vai ver que o maior ângulo externo é adjacente ao menor ângulo, que no caso é 50 graus. Então, 180 menos 50 graus vai dar 130 graus. Ok? Então, dois ensinamentos. O maior lado de um triângulo é o que está oposto ao maior ângulo interno. Logicamente, o menor lado de um triângulo é o que está oposto ao menor ângulo interno. Agora, você achou as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Adjacente ao menor ângulo interno está o maior ângulo externo. E adjacente ao maior ângulo interno está o menor ângulo externo. Ok? Exemplo 2 é para casa. Na figura abaixo, temos o triângulo ABC, onde as medidas dos ângulos estão expressas em função de x. Eu quero saber qual é o menor lado desse triângulo e a medida do menor ângulo externo. As respostas são AB e a linha igual a 84 graus. Tá? 84 graus seria a resposta da letra B. E da letra A seria o lado AB. Bom, vocês vão fazer para casa isso aí. Agora a questão 3. Na figura ao lado, dentre os dois triângulos ABD e BDC, de lado comum BD, qual é o maior dos segmentos? Bom, essa questão caiu na prova da PUC. Tá? Então, vejamos. Nós temos esse triângulo. Aplicando a lei angular de Tales, nós vamos obter os dois ângulos que estão faltando na figura. Então, é fácil ver que 59 graus mais 60 graus vai sobrar quanto para o terceiro ângulo e a soma dá 180 graus? Vai dar 61 graus no triângulo BCD. E agora, no triângulo ABD, eu tenho dois ângulos medindo 63 graus e 57 graus, vai sobrar quanto para a medida do terceiro ângulo? 60 graus. Bem fácil. Bom, agora, lembre-se que no mesmo triângulo, o maior lado é sempre o lado oposto ao maior ângulo. Então, eu vou chamar o lado BD, que é comum aos dois triângulos, de x. Vou chamar o lado AB de y, o lado AD de z, o lado CD de q e o lado BC de p. Vejamos. Essa foi a figura e as letras que eu escolhi. Montemos uma tabela de análise para cada triângulo e façamos considerações. Então, nós temos o triângulo ABD e os ângulos internos são 57 graus, 60 graus e 63 graus. Então, os lados opostos são Y, Z e X. Bom, qual é o maior ângulo? O maior ângulo é 63 graus. E qual é o maior lado, por conseguinte? É o X. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o triângulo BDC. Os ângulos internos são 59 graus, 60 graus e 61 graus. Bem, quais são
os lados opostos a esses ângulos. 59 graus, quem é? Q. Oposto a 60 graus, quem é? X. E oposto a 61 graus, quem é? P. Então, você está vendo que o maior lado desse triângulo vai ser quem? Oposto ao maior ângulo. O maior ângulo é 61 graus, então o maior lado é o P. Bom, então, o X é comum aos dois triângulos, ok? Se o P é maior do que o X, então o maior lado desses triângulos vai ser o lado P. O lado P quem é? BC. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Ângulo externo. Observando a figura abaixo, onde R é paralelo a AB, temos duas situações de retas paralelas cortadas por transversal. Aqui, ó. Triângulo ABC. Temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Bom, eu vou traçar uma paralela ao lado AB. Já sabemos que aquele ângulo azul vai medir A. E prolongando o lado BC, já sabemos que aquele ângulo ali vai medir o ângulo B. Bom, só que o ângulo A mais B é justamente o ângulo externo, adjacente ao ângulo interno C, em torno do vértice C. Então, o C' quem é? É o A mais B. De forma análoga, quem seria o B'? Olha lá. O A' seria B mais C. E o B', quem seria? A mais C. Então, o ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Ok? Exemplo 4. Na figura ao lado, os pontos B, D e C são colineares. Faça o que se pede. Letra A obtém a medida do ângulo X. E letra B, que é para casa, qual é o maior segmento da figura? Resposta é o lado AC. Bom. Então, vamos à solução. Primeiramente, vamos chamar de D o pé da seviana traçada de A. Bom, no triângulo ADC temos o ângulo externo medindo 50 graus. Então, no triângulo ADB, vamos aplicar a lei angular de Tales. Então, eu tenho que x mais 10 mais x mais 50 graus igual a 180 graus. 2x mais 60 graus é 180 graus, 2x é 120 graus, e o x vai dar 60 graus. A letra A está resolvida, tá? Agora a questão 5. Na figura abaixo, obtém a medida do ângulo θ. Vejamos. Eu vou prolongar um dos lados que forma o ângulo θ a ser obtido. E aí eu obtenho, pelo teorema do ângulo externo, o ângulo rosa, que vai ser A mais B. Ora, o ângulo θ é externo do triângulozinho que está à direita. Então, θ é a soma do A com B com C. Ok? Acabou. Essa resposta é literal. A número 6 é para casa. Na figura abaixo, obtém a medida dos ângulos X e Y. Respostas: Y é igual a 68 graus e X igual a 20 graus. A questão 7 também é para casa. Na figura abaixo, obtém a soma dos ângulos. S igual a mais B mais C mais D. Ok? Atenção que eu não falei que nenhum par de retas aí era paralela. Pode até ser, mas eu não afirmei isso. Então, vocês têm que fazer supondo, em princípio, que não são paralelos. Resposta: 360 graus. Fica para casa. Preparando para terminar a aula. Então, nós temos agora a nossa bibliografia. Tá? Gostaram da aula? Por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. Aqui o nosso contato para aulas particulares e bom final de semana.